Alô, gênios! Tudo bom, galera? Meu nome é Ricardo Resch, eu sou do canal Química em Casa e hoje vamos falar de mais uma aulinha. Hoje falaremos sobre a eletrosfera. Bom, para falar um pouquinho sobre esse assunto, vamos recordar um pouquinho das teorias atômicas já vistas em sala de aula. Nós vimos a teoria de Dalton, teoria de Thomson, teoria de Rutherford. Se vocês se lembram aí, Rutherford, pelo experimento da folha de ouro, ele conseguiu determinar que um átomo ele é constituído de um núcleo pequeno, bem maciço e com carga positiva. E a eletrosfera, onde ficavam os elétrons girando em órbita ao redor do núcleo, certo? Mas depois de Rutherford, veio um cara chamado Niels Bohr, e em 1913, Niels Bohr ele consegue propor que os elétrons eles ficavam distribuídos nessa eletrosfera em camadas, em níveis de energia. Então Niels Bohr foi o primeiro cara a propor os níveis de energia, as camadas. Ele falou na verdade em órbitas, tá? Mas hoje a gente pode falar nível ou camada. Então temos esses três termos e vocês vão ver que em cada momento eu vou aplicar um termo diferente aí. Bom, Niels Bohr ele conseguiu descobrir isso estudando a luz que era emitida pelo elemento hidrogênio. Então ele fez com que o hidrogênio emitisse luz, estudando essa luz, fazendo a dispersão dessa luz, ele conseguiu então propor. E ele propõe o seguinte, que imagine aqui o núcleo de um átomo, os elétrons ficavam ao redor desse núcleo, mas em órbitas esféricas. Cuidado com esse termo aqui, tá? São órbitas esféricas ao redor do núcleo, com energia estável e fixa. Então ele propõe aqui que o elétron fica girando ao redor desse núcleo, mas enquanto o elétron está girando aqui na sua órbita, na sua camada, no seu nível, a energia se mantém constante, fixa. Ele nem perde e nem ganha energia, certo? E ele propõe, na verdade, uma série de órbitas. O elétron que está nessa órbita, ele tem uma certa energia que é fixa, mas ele pode ter um pouco mais de energia em uma órbita um pouco mais afastada do núcleo. Então, nessa segunda órbita, o elétron já teria um pouco mais de energia, mas enquanto ele está em órbita, a energia é fixa, não muda. Ele pode vir para uma outra órbita, seria uma terceira órbita com um pouco mais de energia. E assim consecutivamente, quanto mais afastado do núcleo, mais energia o elétron vai tendo, tá? Mas ele propõe então que o elétron ele não pode ficar em qualquer posição dentro do átomo. Existem posições com energias fixas que o elétron pode ter. O elétron pode ter essa energia nessa órbita, nesse nível, nessa camada, ou essa. Mas aqui não. O elétron não pode ter qualquer energia possível dentro de um átomo. Então ele propõe, na verdade, que a energia ela vem em pacotes, são pacotes de energia dentro de um átomo, certo? Para que vocês entendam melhor, eu sempre comparo isso daqui com um exemplo de uma escada e uma rampa. Só que na escada e na rampa eu vou falar em altura. Aqui é energia, é só você trocar a palavra altura por energia que você consegue entender o que significa essas órbitas com energias fixas, tá? Imagine que eu esteja subindo de um andar para o outro, em um prédio. Se eu vou subir por uma rampa, na rampa eu posso parar onde eu quiser da rampa. Posso dar um passo maior e parar, posso dar um passo pequenininho e parar, 2 passos, 3 passos. Então na rampa eu posso ter a altura que eu quiser da rampa, que a rampa me permite, claro. Posso ter qualquer energia dentro da rampa, eu paro onde eu quiser, tendo a altura que eu quiser. Agora imagine você que eu esteja subindo por uma escada. Na escada eu não posso ter a altura que eu quiser. Eu só consigo ter alturas que os degraus me permitem, porque obrigatoriamente eu vou ter que parar em um degrau. Eu não consigo parar entre os degraus e ficar flutuando entre um degrau e outro. É impossível. Então, quando eu subo uma escada, a altura é por pacotes, no caso, os degraus. Ou eu estou no primeiro degrau, ou eu estou no segundo ou no terceiro. Ficar entre o primeiro e o segundo degrau paradinho, nós não conseguimos. Então, foi mais ou menos isso que ele propõe aqui, só que aqui com valores de energia.
Esse seria um degrau, nesse outro degrau, esse é o terceiro degrau, tá? Só que são valores de energia, conforme eu falei. Então o elétron pode ter essa energia, ele pode ter um pouco mais e ter essa energia, essa órbita está aqui, ele pode ter mais energia vindo para essa outra órbita, mas e entre essas duas órbitas? Aí não. A energia de um átomo é quantizada, ela vem por pacotes. Ou o elétron tem essa energia, ou tem essa, ou tem essa, ou tem essa. São as camadas, os níveis de energia, tá certo? Mas ele propõe ainda o seguinte, pessoal. Ele propõe que o elétron ele pode transitar de uma órbita para outra. Ele não pode, aqui ele não pode parar, não existe esse valor de energia para ele. Mas transitar de uma órbita para outra, isso é possível. Então imagine aqui um átomo, tá? O núcleo, aí vem aqui a primeira camada, a segunda camada, a terceira, a quarta camada. O que acontece? Imagine um elétron aqui na terceira camada. Esse elétron ele pode transitar e saltar para a quarta camada. Só que para ele vir da terceira para a quarta camada, ele vai ter que se afastar do núcleo. Portanto, essa órbita é mais energética que essa. Então, para ele vir desta para essa, ele vai ter que absorver energia. Então, nós vamos fornecer essa energia para o átomo. De que forma eu forneço energia para um átomo? Eu posso fornecer energia para um átomo aquecendo, eu posso passar corrente elétrica, por meio de reação química. Tem muitas maneiras de fornecer energia. Vamos supor aquecendo. Eu aqueço esse átomo, esse elétron absorve energia e salta para uma camada mais externa, mais energética, que é o que a gente chama de estado excitado. No estado excitado, ele vem para essa órbita mais externa, com mais energia. E como ele tem mais energia, ele não é estável, o átomo não é estável dessa forma. Em média, para vocês terem uma ideia, o elétron passa no estado excitado em torno de 10 a menos 9 segundos. Em 10 a menos 9 segundos, em média, o elétron vai voltar para onde ele estava, que é uma órbita mais interna, de menos energia, que é o que a gente chama de estado fundamental. Então, quando ele volta para o estado fundamental, ele vai ter que liberar a energia que ele tinha absorvido. E aí ele libera energia na forma de radiação eletromagnética, luz, fótons, tá? Recapitulando então, o elétron, ele pode absorver energia saltando para uma órbita mais externa, mais energética, estado excitado. Mas ele não é estável. Ele vai voltar para o estado fundamental, para essa órbita mais interna, de menos energia, e quando ele volta, ele vai ter que liberar a energia que ele tinha absorvido. Ele libera muitas vezes na forma de luz, radiação eletromagnética, fótons. Tranquilo, pessoal? Tudo bom, galera? Continuando. Bom, depois de Niels Bohr veio Sommerfeld em 1916. Sommerfeld, estudando a luz que era emitida por outros elementos sem ser o hidrogênio, ele conseguiu descobrir que, além dos níveis de energia, as camadas que tinha sido proposto por Niels Bohr, existiam também os subníveis de energia. Ele propõe que esses subníveis de energia são órbitas elípticas que o elétron pode ter ao redor do núcleo. Então ele falou que entre os níveis, seriam órbitas esféricas, proposto por Niels Bohr, existiam órbitas elípticas que o elétron também poderia ter. E ele chamou essas órbitas elípticas de subníveis. Os nomes desses subníveis são Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. Mas esses nomes não pegaram. A gente conhece esses subníveis apenas pelas primeiras letras dos nomes, S, P, D e F. Gravem essa ordem, S, P, D e F. Apesar de existirem mais subníveis, que eu vou falar daqui um pouquinho, tá? Então depois a gente segue aqui do F no alfabeto, F, G, H, I, existem mais subníveis. Mas os quatro ocupados, os quatro principais são S, P, D e F. Por enquanto, memorizem esses quatro, já falarei dos demais, tá? Então imagine aqui um átomo, cada órbita aqui que está em preto seriam órbitas esféricas, seriam os níveis, as camadas proposto por Niels Bohr. Agora essas órbitas elípticas, em cores, já seriam os subníveis de energia proposto por Sommerfeld.
Para que vocês consigam entender um pouquinho melhor esses níveis e subníveis, geralmente isso causa um pouquinho de confusão nos alunos, e é normal, porque níveis e subníveis são valores de energia que o elétron pode ter. Não é uma coisa física palpável que você vai pegar, você vai olhar, tá? Então causa um pouquinho de confusão. Então, para que vocês entendam melhor, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo comparando um átomo com um prédio de 7 andares. A diferença é que no prédio eu vou falar em altura, aqui são valores de energia. Bom, então imagine que nós estejamos aqui num prédio de 7 andares. Cada andar seria um nível, uma camada. Por que eu propus um prédio de 7 andares? Até hoje, nós sabemos que existem átomos que possuem 7 camadas de energia, 7 níveis de energia. Não existe nenhum átomo até hoje que tenha mais que 7 camadas. Então, eu tenho átomos que possuem só uma camada, só um nível, 2 camadas, 3, 4, 5, 6 e 7 camadas, 7 níveis. Essas camadas a gente chama por letras, que começa na letra K. Então a primeira camada é a camada K, aí vem L, M, N, O, P e Q. Ou camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Então por isso que eu propus o prédio de 7 andares. Cada andar seria uma camada, um nível de energia. Agora, entre os andares existem os subníveis de energia, que seria, por exemplo, degraus. Então vamos supor que nós estejamos aqui no primeiro andar do prédio. O primeiro andar seria aqui no primeiro nível. Nesse primeiro andar existe um degrau. Então o elétron ele pode ocupar esse degrau dentro do primeiro andar. Esse degrau dentro do primeiro andar seria um subnível dentro do nível, que aqui é o primeiro, é o subnível S. Agora, depois o elétron vai ter que saltar para o segundo andar desse prédio. O segundo andar seria a segunda camada, o segundo nível. No segundo nível já existem 2 subníveis. É como se no segundo andar tivessem 2 degraus. Imagine você dentro do segundo andar com 2 degraus ali dentro. Você sobe um degrau, seria um subnível, sobe outro degrau ali dentro, outro subnível. Você ganhou altura dentro daquele andar, mas não pulou para o terceiro andar. Você só subiu degraus dentro do segundo andar. Então esses 2 degraus dentro do segundo andar seriam 2 subníveis. Os 2 primeiros, o S e o P. Depois disso, o elétron teria que saltar para o terceiro andar. No terceiro andar existem 3 degraus para você subir. Você sobe no primeiro, no segundo, no terceiro, S, P e D. Depois acabaram os degraus, você vai ter que pular para o quarto andar. Então no terceiro nível existem 3 subníveis, assim como no meu terceiro andar, 3 degraus, S, P e D. Aí você vai ter que pular para o quarto andar do seu prédio. No quarto andar, no quarto nível, 4 subníveis. Então é como se no quarto andar tivesse agora 4 degraus para você subir. Você está no quarto andar, mas tem uma escadinha com 4 degraus. S, P, D e F. Segue na ordem. Depois que você subiu esses 4 degraus dentro do quarto andar, acabou. Se você quiser ganhar altura, você vai ter que soltar para o quinto andar, para o quinto nível. No quinto nível, imagine você no quinto andar, tá? Já existem 5 subníveis. No quinto andar do meu prédio tem 5 degraus. Quais são? S, P, D, F, vem o G. Mas espera aí, por que você não passou o G? É que é o seguinte, desses 4 andares, desculpa, dos 5 andares, nós temos apenas 4 ocupados por elétrons. Apesar de existirem 5 subníveis no quinto nível, o último não é ocupado por nenhum átomo conhecido até hoje. Eles só ocupam os 4 primeiros. Por isso que a gente coloca só os 4 primeiros. Então, no quinto nível, eu só tenho 4 ocupados. S, P, D e F. E aí o elétron vai ter que ir para o sexto nível, para a sexta camada. Imagine você indo para o sexto andar do prédio. No sexto andar existem 6 degraus. No sexto nível tem 6 subníveis. Quais são? S, P, D, F, G, H. Mas por que você não colocou os demais?
Bom, apesar de no sexto nível existirem 6, apenas os 3 primeiros são ocupados por elétrons. Não tem nenhum átomo conhecido até hoje que ocupe os demais. Só temos os 3 primeiros ocupados. Por isso que geralmente a gente só põe os 3 primeiros. S, P e D. Aí depois disso o elétron vai ter que soltar para o 7º nível. Você vai ter que ir lá para o 7º andar do seu prédio. No 7º andar do seu prédio existiram 7 degraus. No 7º nível tem 7 subníveis. S, P, D, F, G, H, I. Mas dos 7... sabe quantos são ocupados por elétrons? Apenas só os 2 primeiros, o S e o P. Nenhum átomo até hoje ocupa os demais, então a gente coloca apenas os 2 primeiros, S e P. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos lá. Agora eu vou passar para vocês, eu vou montar junto com vocês um diagrama de distribuição eletrônica, de configuração eletrônica. Esse diagrama aqui no Brasil é conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama ele vai colocar aqui para a gente os níveis e os subníveis que existem dentro dos átomos, que são ocupados dentro de um átomo, tá? Então vamos começar aqui dando uma olhada nesse esquema que eu deixei montado. Nós temos a primeira camada, o primeiro nível. No primeiro subnível tem apenas um subnível, lembra? Que é o S. Então nesse primeiro nível tenho apenas o subnível S. Já no segundo nível eu tenho 2 subníveis ocupados por elétrons, o S e o P. Então no segundo nível eu tenho o subnível S e eu tenho o subnível P. Aí, maravilha. Agora, no terceiro nível, eu tenho 3 subníveis, não é isso? S, P e D. Então, no terceiro nível, eu tenho o subnível S. No terceiro nível, eu tenho o subnível P. No terceiro nível, eu tenho o subnível D. Agora, e no quarto nível? 4 subníveis no quarto nível. S, P, D e F. Então vamos colocar aqui nessa linha o quarto nível. Só que no quarto nível eu tenho o subnível S. No quarto nível aqui eu tenho o subnível P. No quarto nível aqui eu tenho o subnível D. E no quarto nível aqui eu tenho o subnível F. Vamos para o quinto nível? No quinto nível, conforme eu falei, existem 5 subníveis, mas dos 5, apenas 4 são ocupados, os 4 primeiros. Então vamos colocar os 4 primeiros. Então vamos lá, quinto nível, eu tenho o subnível S. No quinto nível, eu tenho o subnível P. No quinto nível, eu tenho o subnível D. E no quinto nível, eu tenho o subnível F. Eu também tenho o G, S, P, D, F, G. Como ele não é ocupado, vou colocar aqui de uma cor diferente, porque depois eu vou apagá-lo. Como ele não é ocupado, a gente não costuma utilizá-lo. Mas vamos colocar por enquanto, tá? Tenho aqui o quinto nível, o subnível G. No sexto nível, já existem 6 subníveis. S, P, D, F, G, H. Mas dos 6, apenas são ocupados os 3 primeiros. Então vamos colocar aqui os 3 primeiros para começar. No sexto nível nós temos o subnível S. No sexto nível nós temos o subnível P, que é ocupado, e no sexto nível nós temos o subnível D. Os demais não são ocupados, não utilizamos, mas vamos colocar aqui, depois eu apago ele, tá? Vamos lá, eu tenho no sexto nível o subnível F, o G e no sexto nível o H. E vamos para o último nível, sétimo nível, tem 7 subníveis, S, P, D, F, G, H, I. Mas dos 7, apenas 2 são ocupados. Vou colocar os 2 para começar. Quais são os 2 primeiros? S, sétimo nível, subnível S, sétimo nível, subnível P. Os demais não são ocupados, então a gente vai colocar de uma outra cor para depois apagá-los. Temos aqui o sétimo nível D,
sétimo F, G e H. Tudo bem? Para quem já estudou isso, já deve estar familiarizado. Está vendo aqui que eu estou montando o famoso diagrama de Linus Pauling. Mas é o seguinte, esses que eu coloquei aqui em azul, estão à direita dessa linha, não existe nenhum átomo até hoje que ocupa esses subníveis, tá? Então a gente costuma utilizar apenas esses subníveis daqui. Vamos ficar com eles. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses subníveis que não são ocupados por nenhum átomo até hoje. Bom, tá aí. Nós temos até agora os níveis e os subníveis. Os níveis estão nas linhas, os subníveis estão nas colunas. Tá faltando uma coisinha aqui, os elétrons que vão ocupá-los. Poxa, professor, cadê os elétrons que vão ocupá-los? Então vamos lá. Os elétrons, eles vão começar a ocupar sempre o de menor energia, para depois ir ocupando o de mais energia. Mas antes de ver a ordem, a gente tem que saber quantos elétrons cabem nesses subníveis. No subnível S, cabem 2 elétrons no máximo, tá? Cabe um só e cabe 2. Então, a gente coloca aqui em cima o número de elétrons. No subnível S, para todo subnível S, 2 elétrons no máximo. Agora você vai somando 4 elétrons. O motivo disso, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar em orbitais e números quânticos, tá? Mas vamos lá, é só ir somando 4. Eu tenho 2, somar 4, no subnível P, cabem no máximo 6 elétrons. Soma 4, no subnível D, cabem no máximo 10 elétrons. Soma mais 4, no F, cabem no máximo, 14 elétrons. E agora a última coisa que falta é a ordem correta que os elétrons ocupam desses níveis e subníveis. Bom, essa ordem, ela foi colocada para a gente na forma de flechas. Então agora eu vou passar flechas nesse diagrama, e essa vai ser a flecha que a gente vai ter que seguir para distribuir os elétrons em ordem de energia dentro de um átomo, certo? O subnível então de menos energia que nós temos é o 1s2. Agora a gente vai passando flechas paralelas a essa daqui. Então a flecha paralela, a gente pega o 2s2. Depois aqui, ó, passando outra paralela, a gente pega o 2p6 e a flecha joga a gente para o 3s2. Aí eu venho para uma flechinha paralela aqui, ó, 3p6. Depois dos 3p6, você não vai vir para o 3d não, tá? Isso é um erro comum de se cometer. Depois do 3p6, se você notar, a flechinha me joga para o 4s2. Aí eu vou passar a próxima flecha pegando o 3d10. Depois do 3d10 vai para o 4p6, depois para o 5s2. Aí vem para o 4d10, para o 5p6, para o 6s2. Depois eu vou para o 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Depois para o 5f14, 6d10 e para o 7p6. Essa é a ordem que a gente vai seguir de distribuição eletrônica, ordem energética. Tudo bem? Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos fazer alguns exemplos de distribuição, de configuração eletrônica dos átomos, seguindo sempre o diagrama de Linus Pauling. Pessoal, halogênios, vou seguir com alguns exemplos aqui de distribuição eletrônica, configuração eletrônica se preferirem. Nós temos a ordem energética e nós temos a ordem geométrica para distribuir os elétrons na eletrosfera de um átomo, tá? Eu vou começar com a que a gente mais utiliza, que é essas que vocês, quando tiver que fazer alguma distribuição, seguindo geralmente a ordem energética. Bom, a ordem energética ela vai seguir as flechinhas aqui que nós colocamos no diagrama de Linus Pauling, tá? Então eu coloquei aqui um elemento hipotético X com um número atômico. Lembrando que o número que aparece aqui embaixo é sempre o número atômico, que corresponde ao número de prótons, na verdade. Mas como um átomo é neutro, o número de elétrons é exatamente igual ao número de prótons. Então eu tenho 19 prótons, 19 elétrons. Como que esses 19 elétrons estão distribuídos aqui dentro?
Bom, em ordem de energia fica o seguinte: o primeiro subnível que a gente vai utilizar aqui é o 1s2. A gente coloca aqui 1s2. Aqui em cima é o número de elétrons, então por enquanto eu só tenho 2 elétrons nesse átomo. Para 19 faltam bastante. Então a gente prossegue. Depois do 1s2, a gente pega aqui, ó, o 2s2. E depois do 2s2, a flechinha me joga para o 2p6. Depois do 2p6, 3s2. Bom, por enquanto eu tenho 2, 4, 10, 12 elétrons. Para 19, vamos continuar. Depois do 3s2, temos o 3p6. Agora, contando, eu tenho 18 elétrons no total. 2, 4, 10, 12, 18. Para 19, falta só um. Vamos ver quem vem depois do 3p6. Depois do 3p6, a flecha me joga para o 4s2. Só que só falta um. Então, eu não vou colocar 4s2, eu vou colocar 4s1, que é o que falta para dar os 19. Professor, mas não é 4s2, depois 4s1. Se vocês lembrarem, eu tinha falado, na hora que eu estava montando o diagrama, que o número que aparece aqui é o número máximo de elétrons que cabe no subnível. Elas cabem 2, se cabem 2, cabe 1, tá? Então, eu posso jogar 4s1 sim. Somando aqui, eu tenho os 19 elétrons. Essa é a distribuição eletrônica seguindo a ordem energética. Vamos fazer para mais 2 aqui, para vocês poderem pegar certinho o jeito. Aqui eu coloquei o elemento hipotético Y com o número atômico 28. 28 prótons, como ele é neutro, 28 elétrons. Como que esses 28 elétrons se distribuem na ordem energética? Vamos lá. Começa aqui, ó, 1s2. Depois eu venho no 2s2. Depois um 2p6, 3s2. Depois desse 3s2 aqui, vem 3p6, 4s2. Então notem, ó, depois do 3p6 você não vem para o 3d10. Você segue na flecha indo para o 4s2. Se você contar, já tem 20 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 28 faltam 8. Depois do 4s2, vem o 3d10, só que só faltam 8. Então, não vou colocar 3d10, vou colocar 3d8. Então, 10 é o número máximo que cabe. Se cabem 10, cabem 9, cabem 8, cabem 7, cabem 6. Beleza? Somando aí dá os 28. E vamos fazer mais um, tá? Agora um pouquinho mais rápido. Eu tenho aqui para começar o 1s2, aí vem o 2s2, 2p6, depois o 2p6, 3s2, 3p6, depois o 3p6, 4s2, depois do 4s2 vem o 3d10, vamos ir porque para 50 faltam bastante, depois o 3d10, vem o 4p6, depois o 5s2, depois o 4d10, vamos parar para contar que já estamos quase em 50, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, para 50 faltam só 2, quem que vem depois do 4d10? Depois do 4d10 vem o 5p6, como só faltam 2, 5p2. Tá aí, essa é a ordem energética. Agora, eu vou explicar para vocês dando um exemplo da ordem geométrica. Não é muito comum, mas existe a ordem geométrica que segue a ordem das camadas. Então, na verdade, nós vamos fazer a distribuição pondo a camada 1, a camada 2, a camada 3 completa, a camada 4, a camada 5, nós vamos separar e pondo, juntando as camadas, agrupando as camadas, tá? Para que vocês entendam melhor, eu vou fazer esse mesmo elemento Z, a mesma distribuição eletrônica, tá? Só que agora eu vou pegar essa daqui e vou agrupar as camadas. A primeira camada que eu tenho aqui é a camada 1, que é composta apenas do 1s2. Agora nós temos a segunda camada, que ela é composta do 2s2, 2p6.
Depois vem a terceira camada. Cadê a terceira camada? 3s2, 3p6 e temos aqui também o 3d10. Agora eu vou colocar a quarta camada. A quarta camada, ela é composta do subnível 4s2, 4p6 e 4d10. Agora eu vou colocar a quinta camada. A quinta camada, aqui tem o 5s2 e o 5p2. Tá aí, galera. Letra feia, mas dá para entender. Bom, essa é a distribuição seguindo a ordem das camadas, agrupando as camadas. Camada 1, 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Então, eu já vi exercícios de vestibulares que eles trazem a distribuição nessa ordem geométrica. Você deve saber que ela existe, senão você consideraria errado. Mas quando você tiver que montar, é a ordem energética seguindo as flechinhas do diagrama de Linus Pauling. Tranquilo? Gênios, é o seguinte, nós temos uma maneira simplificada de fazer essa configuração eletrônica. Para que essa configuração não fique muito extensa, se o número atômico for muito alto, a gente pode simplificá-la usando sempre um elemento da família 8A da tabela periódica. Para quem não estudou, será uma das nossas próximas aulas, tá? Aguardem. Mas é o seguinte, ó, vamos pegar o elemento Z aqui como exemplo para continuar. Se você pegar esse elemento Z, com o número atômico 50, essa é a distribuição eletrônica, tá? Se você pegar o criptônio na tabela periódica, que está lá na família 8A, ele tem um número atômico 36. Então, daqui até aqui, se você contar os elétrons daqui até aqui, eu tenho exatamente os 36 elétrons que tem o criptônio. Então, ao invés de eu escrever toda essa configuração eletrônica até os 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, o que eu faço? Eu simplesmente coloco aqui, entre colchetes ou parênteses, o criptônio. Fazendo isso, automaticamente já está intrínseco que toda essa distribuição já foi representada. Não preciso representar até os 36, porque o número atômico dele já é 36, já está subentendido que a distribuição esteja ali dentro. Agora eu só coloco o que sobra, o que tem a mais, que no caso é o 5s2, o 4d10 e o 5p2. Tá aí. Então essa é uma outra maneira de representar a configuração eletrônica desse Z aqui, simplificando sempre com um elemento da tabela periódica da família 8A. Correto? Entenderam? Depois de uma distribuição eletrônica feita na ordem energética, eu coloquei aqui os 3 exemplos que eu tinha feito com vocês há pouco. Vocês têm que saber determinar duas coisas importantes: o subnível mais energético e a camada de valência. É facinho, é só prestar atenção, tá? Então vamos lá, subnível mais energético. O que é isso? Subnível mais energético é sempre o último da nossa distribuição eletrônica. Por quê? Eu estou seguindo a ordem de energia, do menos para o mais energético. Então esse é menos energético, esse já é mais que aquele, esse é mais ainda, esse é mais energético que o outro, esse é mais energético ainda. Então o subnível mais energético, ele é sempre o último subnível da distribuição eletrônica. No caso, o subnível mais energético é o 4s1 para o elemento X. Já para o elemento Y é o 3d8. Esse é o subnível mais energético. Já para o elemento Z, o subnível mais energético é o último aqui, 5p2. Então nós temos aqui o subnível mais energético. Tudo bem? O último da sua distribuição é sempre o mais energético. Agora, nós também temos que aprender a determinar camada de valência. O que é a camada de valência? Bom, quimicamente a definição é a camada mais externa da distribuição eletrônica, a camada mais externa ocupada por elétrons. Mas, trocando em miúdos, a camada mais externa é sempre a maior camada.
Que a camada 2 é mais externa que a 1, a camada 3 é mais externa que a 2, a 4 é mais que a 3, a 5 é mais que a 4. Então, a camada mais externa é sempre a camada de valência, tá? Por exemplo, no elemento X, eu tenho a camada 1, tenho a camada 2, tenho a camada 3 e tenho a camada 4. A maior camada é a 4s1. Então aqui, 4s1 também é a camada de valência. Coincidiu. Subnível mais energético é o 4s1 e a camada de valência também. Mas se você prestar atenção no elemento Y, eu tenho aqui camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Camada 4, ela é maior que a camada 3, portanto seria mais externa que a 3. Então aqui, o 4s2 é a nossa camada de valência. Então a camada de valência aqui, 4s2, correto? E qual que é a camada de valência por elemento Z? Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e camada 5. A 5 é maior, portanto a quinta camada é a camada de valência. Só que eu tenho a camada 5 como 5s2, pegue ela, circule, e também tenho o 5p2. Então a camada de valência nesse caso é 5s2, 5p2. Correto, gente? Camada de valência ela pode coincidir com a mais energética ou não, e também ela pode estar distribuída em dois subníveis. No caso, a quinta camada está como subnível 5s2 e tem o P2 aqui, 5p2. Correto? E aí, halogênios, para encerrar esse nosso estudo sobre eletrosfera, vamos só dar uma olhada na distribuição eletrônica de íons. E tome cuidado, que é aí que o pessoal costuma errar, tá? Um detalhe bastante importante aqui, ó. Sempre que um átomo ou recebe ou doa elétrons, esses elétrons são sempre da camada de valência, tá? Então dá uma olhadinha nesse átomo aqui, ó. Você lembra que, primeiro, quando ele está com carga positiva, que a gente chama de cátion, significa que ele perdeu, que ele doou elétrons. Então esse átomo, ele doou 2 dos seus elétrons, tá? Mas não vai fazer assim não, ó. O pessoal tem uma mania de falar, ele tinha 27, ele doou 2, ficou com 25, vou fazer distribuição eletrônica até 25. Não, nesse caso você vai errar. Qual é a maneira correta? Você vai fazer a distribuição até 27 normalmente, e aí você vai tirar os 2 que ele perdeu da camada de valência. Ele sempre perde da camada de valência, tá? Então, vamos fazer a distribuição até 27? Claro que seguindo o diagrama, tá? Você tem que seguir ele. Então, fica lá, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Na sequência viria o 3d10, mas iria passar, tive que diminuir por 7 para ficar os 27. Fiz até 27 normalmente pelo diagrama, correto? Agora eu vou tirar esses 2 elétrons. De onde? Da camada de valência, que é a maior. Eu tenho aqui camada 1, 2, camada 3, camada 4. A maior camada é a camada 4. Então ele vai perder 2 elétrons da quarta camada, que é de valência. Esses 2 aqui. Então o que você vai fazer? Você vai apagar esse 4s2 e aí fica 3p6, 3d7. Essa seria a distribuição eletrônica para esse elemento X. Aqui mesma coisa, coloquei mais um cátion. Cátion, carga positiva, perdeu elétrons. Nesse caso, carga 3+, um cátion trivalente, perdeu 3 elétrons. Mas não vai cair na besteira. 26, perdeu 3, sobram 23. Eu vou fazer até 23. Errado, errou. O que você tem que fazer? Faça a distribuição até 26 normalmente. Aí você vai tirar os 3 elétrons da camada de valência. Vamos fazer até 26? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Deu os 26 aqui, beleza? Agora eu vou tirar esses 3 da camada de valência. Qual é a camada de valência? Novamente eu tenho camada 1, 2, 3 e 4. Professor, a camada 4 é a maior camada, ela é de valência. Vamos tirar. Só que na camada de valência eu tenho 2 elétrons e ele perdeu 3. Você vai tirar esses 2 elétrons da quarta camada, some, sai, apaga.
E aí você tem que tirar mais um elétron agora. Agora você vai tirar da terceira camada, que é a maior camada que sobrou. Só que aí, ao invés de tirar daqui, você vai tirar do mais energético. Você vai tirar um elétron dessa terceira camada. De 6, tira 1, sobram 5. Então ficaria aqui 3s2, 3p6, 3d5. Para o ânion, mesma coisa, tá? Vamos seguir o mesmo padrão. Ânion, carga negativa, significa que ele recebe, ganha elétrons. E esses elétrons sempre vão entrar na camada de valência. Então faça a distribuição até 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Somando os elétrons aqui, 16. Agora eu vou acrescentar esses dois que ele recebeu na camada de valência. Qual é a camada de valência? 1, 2 ou 3? Camada de valência é a maior, a terceira. 3s2, 3p4. Vamos acrescentar dois elétrons aqui. Como o S já está completo, claro que eu vou acrescentar no P, que está incompleto. Apaga 4, põe mais 2, o 6. Então essa é a distribuição eletrônica desse ânion. Valeu, galerinha. Valeu, halogênios. Até mais, fica um abraço aqui. Espero que eu tenha contribuído para vocês aí aprenderem um pouquinho mais sobre a eletrosfera dos nossos átomos. Abraço. Tchau!